Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. O Sol está em Escorpião, não é mesmo? E eu daqui a pouco faço aniversário, pois eu também. Eu também sou de Escorpião. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre algumas coisas aí, algumas coisas interessantes. Vou me expor um pouco, vou falar um pouco sobre Escorpião. E é mais ou menos por isso aí que o papo vai, então. Roda a vinhetinha. Galera, o Sol está em Escorpião, estamos aí quase no mês de novembro, e eu resolvi me expor um pouquinho em relação a algumas coisas minhas, em relação a algumas questões minhas aí que eu vou falar. E justamente esse é o primeiro tópico do vídeo, é o Sol em Escorpião. O que representa este Sol em Escorpião? Eu vi algumas pesquisas e percebi que é uma questão simples, básica, mas eu acho que nem todo mundo que estuda astrologia está falando. Né, que é assim, o Sol está em Escorpião. O Sol é um astro que ilumina, que traz luz, que traz foco, que traz calor, mas sobretudo que traz consciência, iluminação, né? O Sol traz claridade, de certa forma, né? Então a gente pode pensar em relação a isso, que o Sol está iluminando um signo que se esconde, um signo que não está tanto na luz, que fala de questões que não são tão claras, que não são tão bem vistas, né? Que não são questões que estão na superfície, que estão mais profundas. Então, sobre esse aspecto, eu vou trazer os meus aspectos, né? Eu vou falar hoje no vídeo, usando esse arquétipo, usando esse Sol no Escorpião, que também é o meu Sol, né? Que eu posso trazer, então, também algumas questões sobre falar. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu acredito e dar algumas opiniões sobre algumas coisas que normalmente eu não falaria. São questões que estão são mais polêmicas, mas eu não vou falar de maneira polêmica, vocês vão perceber para onde que vai esse vídeo. Bom, eu vou falar um pouco sobre política. Olha que interessante. Quando a gente vai para um viés político e fala, eu já falei um pouco sobre isso no canal, né? Que eu tenho a minha opinião, provavelmente você tem a sua opinião, mas olha que interessante. A gente vai falar sobre aspectos que tocam o coração de cada um de nós. E quando a gente fala sobre aspectos que tocam o coração de cada um de nós, a gente cai numa falácia, a gente cai num erro de falar de maneira muito emocional. Bom, galera, eu vou falar um pouquinho sobre política, então, né? Eu vou me expor um pouco. Mas a primeira questão já é bem interessante. Quando a gente fala um pouco sobre isso, sobre política, né? Tem aquele dito popular que fala: gostos, cores e amores não se discute. Por que não se discute gostos, cores e amores? Justamente não se discute porque são coisas que tocam o coração da gente, são coisas que têm a ver com opinião, com particularidade. A gente não consegue falar sobre essas coisas, sobre opiniões, sobre gostos, sobre cores, sobre religião, sobre política, porque são coisas que tocam o coração e a gente vai falar sobre elas em relação a emocional. A gente vai trazer o nosso emocional para essas coisas. E é muito perigoso falar sobre isso. E justamente eu vou falar sobre falar de política, entende? Eu não vou falar especificamente sobre direita, esquerda, sobre algum aspecto, não. Eu vou falar sobre isso, porque qual que é a questão? Se eu sou de esquerda, um exemplo, se eu sou de esquerda e eu vou falar sobre um aspecto específico que ajuda uma comunidade em específico, porque a política de esquerda é mais assim, e eu estou falando com alguém que é de direita, que fala sobre as propriedades particulares, individuais, liberdade, enfim, as ideias vão se chocar. Se eu estou de um outro lado no espectro, né, que seja mais de direita, e eu vou falar com alguém que é bem de esquerda, essa pessoa vai ter um olhar daqui e vai confrontar com o meu, que está aqui, que é o oposto. Se a gente usar uma analogia da astrologia, Áries e Libra, né, opiniões opostas, completamente opostas, né, que poderiam ser complementares. Se a gente for falar um pouco sobre conspiração, eu vou usar um exemplo da Terra plana. Tá? E eu não vou dizer se eu acredito em Terra plana, eu vou ficar bem isentão nesse vídeo, nesse ponto. Que não é essa a questão. Né? Se eu acredito ou não acredito. Mas a questão é, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Existe uma conspiração da Terra plana. Muito provavelmente, se você já viu, tá vendo esse vídeo aqui, você já viu vários outros vídeos na internet que falam sobre isso. Se a Terra plana ela é real ou não,
eu posso dizer que a teoria da conspiração da Terra plana, ela tem a ver com uma outra teoria da conspiração, que é sobre nós, meros mortais, que estamos aqui discutindo esses assuntos, que a gente brigue. Porque se a gente brigar, quem cria as conspirações, ou as elites, enfim, do mundo, elas estão felizes, porque a gente está discutindo, a gente está brigando, a gente não está se unindo. Então, para mim, tanto faz se tem alguma coisa a ver ou não a Terra plana. Entende? E é aí que eu quero chegar em relação à política. Eu tenho o Sol em Escorpião, mas eu tenho Marte em Libra. Eu não tenho nenhuma postura sobre praticamente nada na minha vida em relação àquele brigar, àquele discutir, no sentido de não promover. Eu imagino que a gente sempre tem um caminho que é assim, ó. A gente tem um caminho aqui, eu posso estar fazendo isso e você também, a gente vai fazer isso aqui. E lá na frente a gente vai para o mesmo caminho. Porque eu acredito que o caminho do mundo seja a evolução, certo? Que o caminho de tudo seja englobar as coisas, perceber as coisas, tirar o melhor de tudo e ir para frente. Então, só para encerrar esse assunto de conspiração e da Terra plana, é isso. Para mim, tanto faz se a Terra é uma bola, é um ovo, um disco plana, tanto faz. Né? Pensa comigo, eu não vou pegar um avião e falar assim, eu vou pegar um avião aqui para o Japão. Daí a pessoa vai falar, muito bem, senhor Juliano, você quer pegar um avião na teoria da Terra plana ou da Terra redonda, né? Porque se nós formos pela Terra plana, se a gente for por aqui, tem um caminho mais rápido. E se a gente for acreditar que a Terra é um globo, a gente vai aqui porque, sabe, tipo, são coisas que não vão fazer diferença nenhuma na minha vida e provavelmente não vão fazer nenhuma diferença na sua vida, né? A não ser que a gente use esses assuntos, que a gente use esses assuntos para pesquisar, para aprender mais alguma coisa, para ampliar a consciência, para ter uma vida um pouco melhor. Mas o que eu estou percebendo, e eu acho que esse é o corte de Escorpião aqui, tá, gente? Em relação ao veneno de Escorpião, ao ir direto ao ponto. O ponto que eu estou indo direto, né, aqui no vídeo, é isso. Olha a quantidade de desinformação que a gente está tendo. Olha a quantidade de assuntos completamente irrelevantes que a gente está trazendo. E a gente está discutindo esses assuntos como se eles fossem importantes, como se eles fossem gerar qualquer coisa interessante para nós, mas não está gerando. A maior parte dos assuntos ligados à conspiração, ligados à política, eu já falei isso num vídeo bem antigo do meu canal, mas eu acho que eu não dissequei tanto, não esmiucei tanto esses aspectos como eu estou abrindo e esmiuçando agora. A questão é, aonde leva, sabe, a discussão? Ficar batendo boca na internet também, desrespeitar os outros, eu acho que tem algumas coisas que não são toleráveis, né? Se a gente está incitando ódio, se eu tô fazendo um vídeo em que a minha opinião ela é contrária à sua e eu estou calando você, eu estou censurando você, eu estou diminuindo você, eu acho que não é por aí, né? A gente está agora numa era, usando mais uma vez aqui a temática do canal, a gente está numa era de aquário. A gente está bem no começo aí, em que tudo é possível, né? A minha opinião, a sua opinião, você ser diferente de mim, de estar atuando no mesmo cenário. Acho que tudo isso são hemisférios possíveis dentro de uma aceitação, de uma fraternidade, né? Enfim. Então, o meu vídeo de hoje ele é sobre isso, é sobre pensar, sobre refletir, sobre pensar se a opinião que eu vou dar vai agregar ou não vai. Sabe, muitas vezes é interessante ficar quieto ou entender o ambiente, entender as coisas e aí sim agregar, não destruir. Destruir é muito fácil, eu percebo isso. Criticar é muito fácil, destruir é muito fácil, criticar, derrubar é muito fácil, mas vir para somar é difícil. Eu acho que a gente precisa muito de pessoas que vêm para somar e multiplicar. Se a gente cai numa conspiração que separa, né, em assuntos que separam, e eu me lembro muito aqui eu tô passando por um inferno astral até o meu aniversário, né? E o meu inferno astral em questão, o meu inferno astral, ele é em Libra, né? No signo de Libra. Enquanto eu tiver no aspecto libriano, e esse aspecto eu tenho muito que aprender, mas
justamente é isso, né? Equilibrar, é não falar tanto, é não se expor tanto, é não ter uma opinião formada sobre alguma coisa, tão concisa, tão 8 ou 80 que é em Escorpião, né? E eu me lembro muitas vezes na minha vida que sempre que eu tive uma opinião muito estanque, muito formada, muito de um lado só, eu acabava percebendo que não era por aí e não é a minha história, né? Acho que a gente sempre tem que aprender muito com o nosso inferno astral. Mas tem um aspecto um pouco negativo, principalmente no aspecto negativo libriano da coisa, que é a fofoca. A fofoca, o diz que me diz, ele não é um aspecto que te traz algo interessante, porque vamos parar para pensar um pouco. A fofoca em si, ele é um aspecto percebido por uma outra pessoa e essa outra pessoa te fala algo. Ela está te falando o que ela percebeu. Ela está te falando o que ela percebeu chegou a ela naquele cenário. Quando você está atuando naquele cenário, A, B, X, Y, Z, né? Você tem a sua percepção e as coisas chegam por você, para você através do seu filtro, através da sua energia. Então, isso também é um aspecto bem interessante que eu queria trazer para o vídeo, que é a questão libriana da coisa, a fofoca, essas coisas que a gente percebe, e o quanto isso pode nos desestabilizar se a gente não estiver no nosso eixo. E isso tem muito a ver comigo, porque o meu inferno astral pessoal é em Libra. Mais um aspecto, gente, para ilustrar as diferenças, né? E as diferenças que podem ser positivas em determinados cenários. Eu me lembro que eu já fui em alguns cultos religiosos, espirituais, enfim, não vou citar nomes, mas que tinham origem japonesa. E eu achei muito interessante chegar no lugar e tirar o calçado. Isso me marcou bastante, assim, é algo que eu tento fazer na minha casa também, porque eu acho bacana, né, tirar o calçado quando você entra. Alguém pode olhar de fora e entender que isso é ruim e pode criticar isso, né? Mas aí eu acho que é o ponto de a gente conseguir aprender com as diferenças, aprender com o novo. E eu me lembro uma vez que eu fui na casa de um amigo meu e cada uma dos molhos, dos temperos, enfim, né, enfim, como se chama, condimento, maionese, margarina, enfim, cada uma dessas coisas tinha uma colher, uma faca específica, tipo, naquele molho, né? Não era cada um tinha no seu prato uma faca, entende? Cada tempero tinha o seu. Isso me marcou, eu achei interessante, eu achei diferente, achei bacana isso, né? E isso me marcou porque era diferente, na minha casa não era assim. Talvez a gente consiga perceber, e voltando aqui ao Sol no Escorpião, que o Sol no Escorpião é muito intenso, né? Diz muito respeito sobre aspectos de posicionamento, não, eles não estão mais em Libra, né? Eu acredito que o aspecto no Escorpião, a balança já pesou para um lado, ela já foi decidida, o julgamento libriano já aconteceu. E quando a gente vai para o Escorpião, é isso. A gente ainda em Libra a gente está pesando, né? A gente está medindo. E em Escorpião já foi pesado, já foi decidido. E eu acho legal, acho bacana que a gente tenha posicionamentos claros e direcionados para um rumo, né? Mas o meu ponto de vista aqui é pensar que a gente pode respeitar aquilo que é diferente. E talvez o que mais faça isso seja o Sol em Libra. Talvez os posicionamentos em Libra eles digam isso. Eu tenho uma opinião, eu sei quem eu sou, muitas vezes eu sou indeciso porque eu estou medindo as possibilidades, mas eu não necessariamente preciso ofender o outro ou deixar de conviver com aquele que é diferente de mim, diferente da minha personalidade, diferente de quem eu sou. Acho que é isso, gente. O vídeo de hoje era sobre isso, era sobre tudo isso, né? Faz tempo que eu não troco ideia com vocês sobre aspectos mais pessoais, né? Esse é um vídeo bem pessoal que eu tô falando, mesmo assim não tô me expondo tanto e acredito que não ofendi ninguém. Mas mesmo assim, tudo isso que eu falei, todas essas coisas que eu falei são opiniões minhas e você tem todo o direito de me criticar e de deixar sua opinião aí nos comentários e de fazer um vídeo sobre o que você quiser fazer. E é isso, né?
Eu estou gravando esse vídeo para expor a minha opinião, para falar algumas coisas sobre o Sol em Escorpião, sobre o Sol em Libra que passou agora, sobre o Sol em Escorpião que está entrando, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo. Queria também falar um pouco sobre o momento político. Eu acho que a gente, não sobre política em si, que era um pouco antes, né? Falando mais do que rola em relação a essas diferenças, né? Mas é mais agora em relação ao cenário político e o que eu acho que aconteceu em relação a 2017, 2018, que foi uma polarização, a gente viveu algumas polarizações aí no Brasil, e eu não acho legal, sinceramente, não defendo partido A, B ou C, não é sobre isso. Eu acho que quem sai perdendo com essas polarizações somos nós, é a população. Eu acho que quando a gente vai trocar uma ideia com a família, com os amigos, e a gente percebe que tem um ar mais inflamado, um ar de briga, que eu não percebia que tinha muito antes, né, de 2017, 2018, por aí. Uma polarização, um ódio, uma raiva, eu acho que não é legal. Eu acho que a gente tem que pensar e começar a refletir sobre a energia que a gente quer trazer para a nossa vida mesmo, assim, sobre a nossa perspectiva. Eu vim de rosa hoje, né? Foi por acaso, mas também não, porque é uma energia do amor, é uma energia mais amorosa, o rosa do amor aí, gente. E é isso, assim, eu acho que quero marcar um novo posicionamento, uma nova energia aqui em relação a esse vídeo e os próximos que virão, mas esse em si, trazer um pouco da energia do amor, do carinho, da aceitação, né? Dizer que você que está do outro lado aí pode ter uma opinião completamente diferente da minha e mesmo assim a gente tem como expressar e trazer carinho e amor, sobretudo. Então era isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo muito mais de opinião particular do que em algum posicionamento astrológico, né? Talvez eu traga em algum outro momento algum vídeo sobre isso, mas esse vídeo é mais sobre as minhas opiniões, sobre algumas coisas que eu queria expor aqui pro meu canal e para vocês que me acompanham, tá certo? Sei que ficou um pouco confuso, mas era mais um brainstorm sobre várias coisas, tá certo? O vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!